Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Pode dizer um amém aí onde você está. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, na presença do nosso Deus, para poder louvá-lo, para poder exaltar o nome dEle. Nome digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Eu quero, irmãos, nessa noite, compartilhar com os irmãos a palavra que está em Atos, no capítulo de número 10, e o verso 36. Quero ler o verso 36, 37, 39, até o 41. É um texto bem conhecido, mas eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite. Livro de Atos, capítulo 10, e o verso de número 36. Estamos alegres, estamos felizes, e a palavra de Deus nos ensina a nos darmos graça em tudo, né? Estamos vivendo dias difíceis, mas os dias difíceis não podem roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor. Amém? Tem as lutas, tem as adversidades. Enquanto estivermos aqui, nós temos cruz para carregar, mas maior é o que está conosco. Amém? Atos capítulo 10, o verso 36 em diante, que diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavada, a depositaram num quarto alto. Versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, a todos pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Amém? Vamos estar fazendo uma oração nesse momento, pedindo a graça, a bênção de Deus. Eu creio que o Senhor há de falar conosco. Pai querido, amado Deus, eu quero te louvar, exaltar o teu santo nome nesta noite, por este privilégio de estar na tua casa, estarmos na tua presença. E Deus, venho lhe pedir que o teu Espírito Santo, mais uma vez, venha nos direcionar, e que esta palavra, meu Pai, possa ir ao encontro da necessidade de cada um dos teus filhos. Que o Senhor venha edificar nesta noite, que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha fortalecer e até mesmo exortar aqueles que precisam. Pai amado, que a tua bênção, que a tua graça venha alcançar a vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo este culto online. Que a tua presença possa entrar sobre a vida, sobre o lar, sobre a casa deles. Que o teu nome seja exaltado, glorificado, e que a tua presença possa impactar a vida de cada um nesta noite. É o que eu te peço, Pai, crendo no nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto que fala sobre Dorcas é uma palavra conhecida. E eu orava agora à tarde, pedia uma palavra ao Senhor, e o Senhor me levou nesta palavra. Nós estamos aí vivendo um momento difícil, uma boa parte em quarentena. As igrejas, os templos, melhor dizendo, estão aí já
fechados há mais de 30 dias e estamos aí fazendo os cultos online, orando nas nossas casas e dando atendimento às pessoas nos seus lares de acordo com suas necessidades. E é um momento de dificuldade, é um momento onde vemos pessoas enfrentando dificuldades, problemas, situações difíceis, um momento onde realmente temos que estarmos firmes na presença do Senhor e também não só estarmos firmes, mas ser uma testemunha de Jesus aonde quer que nós estivermos. E mais do que isso, é o momento da igreja mostrar o amor de Cristo. É o momento de nos mobilizarmos para as necessidades até mesmo das pessoas, outros irmãos, familiares, colegas. E o Senhor me levou nesta palavra de Dorcas. O verso 36 que nós lemos fala sobre a cidade de Jope. Fala que ali morava Dorcas, que a tradução é Tábita, né? E no hebraico, Dorcas significa Talita no hebraico. E o significado de Dorcas e Talita também é gazela. Essa mulher morava em Jope. Fala a cidade de onde ela era, o nome dela. E o mais importante, que esta mulher era uma mulher que estava cheia de boas obras e de esmolas que ela fazia. Era uma mulher conhecida pelas suas obras. Era uma mulher conhecida pelas suas esmolas que fazia. A Bíblia fala, irmãos, que essa mulher, ela cuidava dos viúvos, das viúvas na época. Ela costurava, fazia as vestes, túnicas para aquelas mulheres carentes e necessitadas. Lembrando que aquela época não é como hoje. Hoje uma mulher viúva, ela recebe aí aposentadoria, ou até mesmo uma pensão, o Bolsa Família, dentre outras ajudas governamentais. E naquela época, irmãos, não havia nenhum apoio, nenhuma ajuda. As viúvas sofriam muito, passavam dificuldades, passava necessidade. Nós vemos a viúva de Naim, aquela mulher que já era viúva e agora perdia o seu único filho. O sofrimento dela, o desespero dela, e também as pessoas ao ver aquela mulher que estaria numa situação exposta, numa situação difícil, aonde não teria ninguém para apoiar, cuidar, proteger, prover as necessidades básicas daquela mulher. E nós vemos aqui que Dorcas, ela impacta a cidade de Jope através das suas boas obras. Ela vê a necessidade das viúvas e das pessoas, e ela então começa a suprir as necessidades daquelas pessoas. Ela começa a ajudar aquelas pessoas com esmolas, contribuindo, ajudando nas vestes, sendo generosa aquela mulher. O interessante é que no Novo Testamento nós vamos ver que Dorcas é a única mulher que é tratada como discípula. Nesse versículo aí que nós lemos, versículo 36, havia em Jope uma discípula chamada Dorcas. A única mulher chamada de discípula no Novo Testamento. E essa mulher então era uma mulher cheia de boas obras. E algumas coisas me chamam a atenção aqui, irmãos, que ela morre. E quando então essa mulher Dorcas morre, as viúvas, as pessoas que estavam ali, ficaram então desesperadas. Nós vemos pela palavra aí no decorrer que esta mulher, as mulheres, as viúvas, ficaram desesperadas com a perca de Dorcas, porque era uma mulher
que fazia diferença, era uma mulher que contribuía com as necessidades delas, ajudava nas necessidades, contribuía com o bem-estar de todos quantos necessitavam. Então as viúvas ficaram preocupadas, desesperadas com a morte de Dorcas. Não apenas em perdê-la como amiga, mas porque era alguém que fazia diferença para a sociedade naqueles dias. E a Bíblia vai dizer também que Pedro estava passando com os discípulos por ali, e algumas viúvas então chegam até Pedro e diz: olha, Pedro, ore, o senhor acaba de morrer Dorcas, ela foi acometida de uma enfermidade, o senhor poderia ir lá, ver se podia orar, fazer alguma coisa? E aí as viúvas se aproximavam dele dizendo: olha, está vendo aqui essa veste, está vendo essa túnica, foi ela que fez, ela era cheia de boas obras, ela fez isso para a nossa comunidade, ela fez aquilo outro. Então elas tentaram comover a Pedro para que ele fosse e quem sabe fizesse algo em favor delas, porque elas encontravam totalmente desesperadas. E a Bíblia fala, irmãos, que Pedro então vai. Quando ele chega ali, ela foi colocada no quarto alto. Quando Pedro chega, ele pede para que todas as viúvas saiam, que todas elas saiam. E ele pôs então de joelhos. Naquele momento ele se pôs de joelhos e orou. Ele clamou a Deus. Ele clama a Deus pela vida de Dorcas. O verso 40 diz: olha, Pedro então, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E nesse momento, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos. Sabe uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos? Eu pergunto para vocês: as nossas ações, as nossas atitudes, elas têm consequência. Aquilo que nós fazemos pode impactar uma comunidade. Aquilo que nós fazemos pode impactar pessoas que estão à nossa volta, pode fazer diferença. Eu reflito aqui, irmãos, que se Dorcas não fosse uma mulher que fizesse diferença, uma mulher que demonstrava amor, cuidado, alguém que fazia diferença na vida das pessoas, quem sabe ela teria morrido e alguém nem se importasse com ela. Vamos entender isso aqui, irmãos. As atitudes de Dorcas fez as pessoas valorizar ela, fez as pessoas amar ela, fez as pessoas entender que ela era importante, que ela era especial, que ela era uma mulher de Deus, que ela impactava aquela geração com o poder de Deus. E por causa das atitudes dela, quando então ela morre, as viúvas ficam impactadas, preocupadas, desesperadas. Faz com que as viúvas não aceitem aquela perca. E o fato das viúvas não aceitarem aquela perca, então elas buscam uma solução, elas buscam uma alternativa. E então, sabendo que Pedro e os discípulos estavam por perto, elas então vão atrás dele. Aí eu pergunto, irmãos, e se essa mulher não tivesse significado nenhum na vida daquelas pessoas? E se aquela mulher não tivesse de alguma forma servido e impactado a vida daquelas pessoas? Será que alguém teria se importado de pedir uma oração, de ir até o homem de Deus? Eu quero que você entenda, irmãos, que as nossas atitudes, assim como a atitude dessa mulher, desperta a preocupação dos outros. As nossas ações faz com que as pessoas olhem para você, faz com que as pessoas valorizem você, faz com que as pessoas se importem com você. E foi isso que aconteceu. Pelas atitudes de Dorcas, aquelas mulheres buscaram uma solução.
E pela misericórdia e graça de Deus, elas encontram Pedro, um homem de Deus, que estava totalmente instruído, preparado, cheio da unção e cheio da autoridade de Deus. E ele então ora e diz: Tábita, levanta-te. Quando ele diz Tábita ou Dorcas, levanta, ela abre os olhos. E quando ela abre os olhos, então Pedro estende as mãos e levanta ela dali. O milagre acabara de acontecer na vida de Dorcas. E aí uma reflexão, irmãos. Como a nossa família e os nossos amigos olham para nós? Qual é o impacto nosso na família nossa, na igreja, na sociedade? Qual o impacto que nós estamos causando? Talvez se eu, você, nós hoje, porventura partir para a eternidade, do que nós vamos ser lembrados? Tem pessoas que morrem, irmãos, é triste dizer isso. Não talvez no meio do cristão, ou até mesmo no meio, independente. Tem pessoas que morrem que alguém vai erguer a mão e dizer graças a Deus. É, pastor, gente. Tem pessoas que têm sido um peso para a sociedade, um peso para a família, até mesmo um peso para a igreja. É triste dizer isso, mas é verdade, irmãos. Olha para dentro de você. É importante que você olhe para dentro de você. Eu venho olhar para dentro de mim e fazer essa reflexão. Qual é o impacto que eu tenho causado para minha família? Qual é o impacto que eu tenho causado para minha igreja? Qual é o impacto que eu tenho causado para a sociedade? Qual é o impacto? As nossas ações geram reações. Eu volto a repetir, se essa mulher não fosse bênção na vida daquelas mulheres, ela poderia não ter recebido o milagre. Já aprendemos aqui em outras quartas-feiras que tem milagres que vai acontecer na nossa vida mediante as nossas atitudes. Aqui foi algo que ela fez e que despertou as mulheres a valorizar, a reconhecer, e as mulheres buscaram um milagre para Dorcas. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, que ela toma uma atitude de fé e determina: eu vou tocar nas vestes de Jesus, e se eu tocar eu serei curada. Atitude. Se ela não toma atitude, se ela não tem uma ação da forma que teve, não teria alcançado o milagre. Assim bem como muitos outros. Então nós vemos pessoas que para alcançar o milagre, ele tem que tomar uma atitude. E vemos também que tem pessoas que ele tem que esperar o tempo. Tem coisas que você tem que agir, tem coisas que você tem que esperar o tempo, a vontade e o querer de Deus. E Deus, ele conhece quando você pode agir e não age. E também ele conhece quando você precisa, mas você não consegue agir. O exemplo é o paralítico do tanque de Betesda. Jesus chega até ele e diz: olha, você quer ficar são? Você quer ficar curado? E ele diz: sim, Senhor, é o que eu mais quero. Só que quando o anjo desce e movimenta as águas do tanque, não tem ninguém que me coloca no tanque. Quando eu penso em rastejar para chegar lá, alguém já foi colocado primeiro e recebeu o milagre. Então nós entendemos aqui que aquele paralítico, ele queria, ele desejava, mas ele não tinha condições de agir. Ele não tinha condições de correr atrás do seu milagre. E aí Jesus olha para ele e diz: então faz o seguinte, pega a tua cama e anda. O cego de Jericó teve que clamar, gritar. Era o que ele podia fazer. A mulher do fluxo de sangue determinou e foi e tocou. Agora esse aqui não tinha ação, não conseguia. E Jesus então, vendo que ele não podia correr atrás do seu milagre,
Então o Senhor Jesus cura ele ali. Eu achei até interessante que eu vi um vídeo hoje, um cantor aí falando: cadê os pastores? Os pastores que põem a mão, que cura, que faz milagre. Cadê os pastores para curar todos os enfermos do coronavírus? Cadê os pastores agora? Os pastores que expulsam demônio, que não sei o quê. Cadê os pastores? E ele conclui dizendo: é um bando de safado, de mentiroso, enganadores. E um pastor, acho que é Durcelino, ele chama, que não me falha a memória, ele respondeu a pergunta, até usando esse exemplo, do paralítico de Betesda. Que é o que, irmão? Jesus chegou ali, e a Bíblia fala que ali havia muitos enfermos. E Jesus curou todos? Jesus curou apenas aquele homem. Jesus faz milagre? Se Ele querer, Ele faz milagre. Mas é a vontade dEle, é a soberania dEle, é o tratar dEle. Foi o mesmo Jesus. O Jesus curou e fez muitos milagres, mas Deus, Ele permitiu o seu servo Jó ficar enfermo. O nosso Deus é soberano. Qual é a vontade dele para as nossas vidas? Qual é a vontade dele em permitir? Porque Deus age dentro da sua vontade e dentro da sua permissão. Porque Deus tem permitido o coronavírus, dentre tantas outras coisas. Vamos entender. Será que não é o tratar de Deus com a nação? Será que não é o tratar de Deus para Ele mostrar soberania? E que não adianta muitos ficar correndo só atrás do dinheiro, de interesses, achando que tem poder. É o nosso Deus que é o Todo-Poderoso. Se Deus querer curar, Ele cura de hoje para amanhã. Mas qual é a vontade de Deus? Será que Ele não está corrigindo, Ele não está tratando, Ele não está agindo? Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele faz milagre, Ele faz maravilhas. Mas Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E precisamos entender isso, irmãos. Então nós vemos que as nossas atitudes fazem diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. O bem que você faz, irmãos, olha, preste atenção nisso. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não ajudo mais ninguém, eu não vou fazer nada para ninguém. Às vezes a gente faz uma campanha: irmãos, vamos dar alimento. Às vezes a gente vê pessoas que não se importam com o que os outros estão passando. E tem pessoas que já são muito generosas. E tem pessoas que já ajudou muito, que foi frustrado, decepcionado e que não quer ajudar mais. E eu li uma mensagem essa semana, já tinha visto ela um tempo atrás. E é fato, irmão, se você está disposto a fazer o bem, você precisa aprender a lidar com a ingratidão. A ingratidão vai existir sempre, irmãos. Só que a ingratidão, ela não pode fazer a gente parar de ajudar. A ingratidão não pode fazer nós parar de estender as mãos. Nós vemos aqui, irmãos, que as boas obras dessa mulher refletiu na vida dela. Ela alcançou o milagre porque pessoas, olhando para as boas obras dela, se posicionou clamando, pedindo e buscando alternativa. Irmãos, a primeira coisa que você precisa entender para fazer o bem, você precisa fazer o bem como se você estivesse fazendo para Deus. A própria palavra de Deus diz: você está lá no seu trabalho, trabalhando para o seu patrão, para a sua patroa, você precisa fazer aquilo ali com amor, como você estivesse fazendo para Deus. Primeiro para Deus, depois para o seu patrão. Quando a gente tem essa mentalidade de entender que a Bíblia é clara e ela diz sobre a lei da semeadura: aquilo que você semeia, você vai colher. Quando a gente tem esse entendimento, você não vai olhar para quem você vai dar. Você não vai olhar se a pessoa é ingrata, você não vai olhar se a pessoa realmente está precisando ou não. Você vai fazer de coração, vai fazer de amor, porque a tua essência é contribuir, é ajudar, é abençoar.
E mesmo você não querendo, porque igual tem pessoas que dizem, não pastor, mas eu ajudei, eu não quero nada em troca não, eu ajudei porque eu tenho prazer de ajudar. E mesmo a pessoa não querendo nada em troca, irmãos, quando ele age de coração, todo o bem que ele faz volta para ele. Então eu quero dizer nessa noite, irmãos, não deixe de fazer por causa de um ingrato. Não deixe de fazer porque alguém te entristeceu. Não, que a sua essência seja a mesma essência de Cristo. A essência de Cristo, irmãos, é amar o inimigo. A essência de Cristo é ajudar mesmo quando está maltratando. Quando eu olho para aquele versículo, quando Jesus ali já está quase sendo morto, estava crucificado, prestes a morrer, o povo zombando dele. E ele olha, isso me comove demais, irmãos, vendo quão grande é o amor de Cristo. Jesus olha para todo aquele povo. Ele poderia, presta atenção nisso, ele poderia olhar e falar, Deus, é brincadeira, aquele lá era cego, eu curei. Peraí, aquele lá era paralítico, ou aquele lá, o demônio pegava ele. Jesus poderia ter olhado e falado, povo ingrato, eu só ajudei, eu só fiz o bem, eu fiz tudo. E Jesus, ele não justifica, ele não diz nada dessas coisas, irmãos. Ele olha para todos aqueles e diz, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Olha, irmão, que amor é esse? E por mais difícil que seja, é isso que Jesus nos ensina, irmão. O Espírito Santo de Deus está me direcionando. Tem pessoas que deixou de fazer e Ele está dizendo, não pare de fazer por causa da ingratidão. Ame incondicionalmente. Demonstre a essência de Cristo que está em você. E a recompensa vem de Deus. O dia que você estiver precisando, aquela pessoa que você ajudou vai ser a primeira a virar as costas, irmãos. É um fato. Mas Deus vai levantar outra para retribuir aquilo que você plantou, o bem que você causou. Amém? E para nós entendermos aqui, então nós entendemos que se essa mulher não fosse uma mulher generosa, será que ela teria sido curada? Ressuscitada, melhor dizendo? Se as atitudes dela não fossem boas? Ela era conhecida pelas suas boas obras. Como nós somos conhecidos hoje? Olha para você. Como você é conhecido hoje? Como eu? Como o pastor Fabiano é conhecido? Como você? Como as pessoas conhecem você? Quais as qualidades que as pessoas conhecem nós? A Bíblia é muito clara e diz que Dorcas era conhecida pelas boas obras. Como nós temos sido conhecidos? Como eu e você temos sido conhecidos? Reflita, irmãos. Nós podemos mudar isso a partir de hoje. Como nós temos sido conhecidos? Como ingratos? Temos sido reconhecidos como alguém que não ajuda? Temos sido reconhecidos como alguém muito nervoso, muito calmo? Como alguém sem atitude? Temos reconhecido como alguém que nunca se pode contar para nada? Ou temos sido reconhecidos porque somos voluntários, somos disponíveis, ajudamos, estendemos as mãos, somos amorosos? Como nós temos sido conhecidos? Dorcas era reconhecida pelas boas obras. O que as pessoas têm dito de nós? E algumas perguntas para refletirmos. E já quero finalizar. Algumas perguntas para refletirmos. Primeiro, o que eu estou fazendo para servir ao meu próximo da melhor maneira possível? Vou repetir a pergunta, irmãos. O que eu, ou seja, o que nós estamos fazendo para servir o meu próximo da melhor maneira possível? Como Dorcas serviu o seu próximo? Sendo generosa, ajudando as viúvas, costurando para elas,
E nós, como eu, como você, reflita um momento, irmãos, como você está servindo o seu próximo? O que você está fazendo para servir o seu próximo? Quanta coisa, irmãos, nós poderíamos fazer para servir o nosso próximo, para servir o nosso irmão. Analise em nome de Jesus aonde você estiver. O que é que você está fazendo para servir o seu próximo? Com o que você pode servir? Porque quando a gente fala aqui também, irmão, o que você está fazendo para servir o seu próximo, às vezes a pessoa acha que é só dar dinheiro. As pessoas precisam muito mais do que dinheiro, irmãos. As pessoas precisam de apoio, precisam de carinho. Às vezes a pessoa precisa de tantas coisas simples que as pessoas precisam e que às vezes eu e você poderia servir e não estamos servindo. Nós vemos nesse último momento que estamos passando pessoas que têm se destacado servindo outras pessoas, servindo com doações de cestas básicas. Pessoas que faz lá 200 marmitas e vai lá para dar para os caminhoneiros. Eu vi reportagem de pessoas, irmãos, que pararam de vender, era um restaurante, parou de servir, vender, e estão fazendo marmitas e lanches só para ajudar as pessoas necessitadas nesse momento. E a dona diz: olha, esse momento não é hora de pensar em dinheiro, esse momento não é hora de ganhar dinheiro, é hora da gente pensar no nosso próximo, na vida das pessoas, e nós vamos dividir e servir eles nesse período. Como que nós poderíamos servir o nosso próximo nesse momento? O seu vizinho, o seu amigo, o seu irmão. Reflita, irmãos. E eu estou dizendo aqui para você refletir. Como? Tem alguma forma da gente ser generoso com alguém? Tem alguma forma de a gente ajudar alguém com a nossa capacidade? Essa mulher costurava. Qual que é o teu talento? Qual que é o teu dom? Como você pode servir? A segunda pergunta: como estou agindo ao perceber a necessidade do meu irmão? Como eu estou agindo? Quando você vê um irmão, quando você vê uma pessoa que está com algum tipo de necessidade, como você está agindo diante disso? Como você está agindo? A palavra que fala do bom samaritano, irmãos, nós sabemos que tinha ali um homem que foi saqueado, roubado, e ainda além de roubar ele, feriram, machucaram, quase mataram aquele homem. Aí passou o sacerdote, viu a necessidade e não fez nada. Passou o levita, viu a necessidade do seu irmão, também não fez nada. E aí vem o samaritano e faz o quê? Faz o possível e o impossível pelo próximo. Reflita. Como estamos agindo ao perceber a necessidade do meu irmão? Nem sempre nós podemos fazer tudo o que as pessoas precisam. Nem sempre você tem as condições necessárias para atender. Mas será que você não pode recorrer a um amigo que pode? Recorrer a alguém que tem condições? Como estamos agindo quando vemos a necessidade de um irmão? Terceira pergunta para nós refletirmos: como estou usando o dom e as habilidades que Deus me deu? Como estou usando o dom e a habilidade que Deus nos deu, que Deus me deu? Todos nós, irmãos, temos dons que Deus nos deu. Todos nós temos habilidades que Deus nos deu. Cada um totalmente diferente do outro. Mas temos dons, temos habilidades. E como nós temos usado essa habilidade?
Como nós temos usado os dons? Reflita, irmãos, em nome de Jesus. O meu desejo é que esta palavra ela possa tocar ao seu coração e que haja um despertamento maior em nós. Por quanta coisa nós poderíamos fazer nesse momento pelo nosso próximo, pela nossa vizinhança, até mesmo pela nossa cidade, e que às vezes nós estamos prostrados e não estamos fazendo nada. Então, como eu poderia usar o dom e as habilidades que Deus me deu nesse momento e no dia a dia? Como? Vamos começar nesse momento usar os nossos dons. Irmãos, cada pessoa tem um dom, cada pessoa tem um talento, cada um pode fazer algo. Como você pode usar isso nesse momento? E por última pergunta para nós refletirmos: sou sensível às necessidades do meu próximo? Nós temos sido sensíveis às necessidades do nosso próximo? Isso aqui, irmãos, é muito interessante e preocupante ao mesmo tempo, porque nós temos visto algumas postagens até de pastores que tiraram suas vidas, amigos que tiraram suas vidas. Preste atenção nisso. E aí as pessoas colocam lá um depoimento: poxa, mas a pastora estava no culto ontem, estava uma bênção, e na madrugada ela suicidou. Ah, nossa, nós fomos na festa, estava lá com os nossos amigos ali, estava tudo bem, e agora ele tirou a vida, ou agora ele fez isso. Sabe por que acontece isso, irmãos? Porque nós estamos tendo dificuldade de ser sensível à necessidade do nosso próximo. Tem pessoas que estão do nosso lado e que estão chorando por dentro, estão sorridentes, rindo e nós não temos a sensibilidade de saber que ele está angustiado, oprimido, talvez precisa de um abraço. Eu volto a repetir, irmãos, quando a gente fala aqui de ajudar, de servir o próximo, não se trata só de dinheiro. O dinheiro pode ajudar numa ocasião e outra, uma cesta básica, mas tem pessoas que precisam mais que isso. Tem pessoas que às vezes ele está precisando é só de um abraço, irmãos. Tem pessoas que ele está precisando de uma pessoa que possa ouvir ele, sem julgar ele dos seus erros e das suas falhas. Tem pessoas que precisam só se abrir com alguém, mas ele não consegue confiar em ninguém para se abrir. E muitas das vezes nós não conseguimos ser sensíveis para ver a necessidade do nosso próximo. Às vezes é o nosso amigo, nosso próximo está conosco, não tem o que comer em casa, e nós não estamos conseguindo ser sensíveis a isso. Não consegue ver a necessidade dele. Às vezes a saúde dele não está bem, e nós não conseguimos ver isso. Então reflita comigo, irmãos, como estamos sendo sensíveis à necessidade do nosso próximo. Faz uma análise das pessoas que estão à sua volta. Eles estão bem? Porque principalmente quando fala de missionários, de cantores, pregadores, a gente fala: não, eu quero ir para a África, eu quero ir não sei para onde, eu quero ir para não sei aonde. E às vezes as pessoas que estão do lado dele, ele não está pregando. As pessoas que estão do lado dele, ele não está amando. As pessoas que estão do lado dele, ele não consegue ver a necessidade e viver o evangelho de Cristo. Faz uma análise à sua volta, irmãos. Você está sensível à necessidade da sua esposa? Você está sensível à necessidade do teu esposo? Você está sensível à necessidade dos teus filhos? Você está sensível às necessidades dos seus irmãos? Você está sensível à necessidade do seu liderado? Você está sensível à necessidade do seu líder? Está sensível, irmãos? Porque às vezes as pessoas só esperam muito do pai, da mãe, do líder, do pastor,
Mas essas pessoas, eles são seres humanos como você. Eu tenho orado muito nesses dias, irmãos. Por quê? Porque é um momento onde os pastores precisam ter um cuidado para com as ovelhas, manter contato, cuidar mesmo de longe. Mas também nesse momento, irmãos, muitos pastores, muitos líderes, quem sabe de igrejas pequenas, estão precisando. E às vezes as pessoas que estão próximas não estão sensíveis a isso. Eu quero concluir essa palavra, irmãos, nesta noite dizendo: vamos fazer diferença na nossa comunidade como Dorcas fez. É aquele ditado: faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem sem olhar a quem. Você vai impactar a sua geração, a nossa geração, como Dorcas. Que as pessoas possam nos conhecer assim como conheceu Dorcas, pelas boas obras. Não precisa ser grandes obras não, irmãos. Não foi grande obra que ela fazia não. Eram as pequenas obras. Eram pequenos cuidados. Eram pequenas atenções. O Espírito Santo de Deus me leva a dizer nessa noite, irmãos, você que de alguma forma serve pessoas, sirva com amor, sirva com carinho. Você pode ser um atendente lá no posto de saúde, ou um atendente lá na Santa Casa, ou ser um atendente em qualquer órgão público, ou não. E você pode ser um dos melhores atendentes. Você pode ser uma pessoa que, quando as pessoas chegam, ela vai ter o prazer de dizer: não, eu vou lá naquela fulana, porque é um prazer falar com ela. Só de cumprimentar ela, o meu dia já vai melhorar. Nós podemos fazer diferença, irmãos, em pequenas atitudes. É com um bom dia, é com a paz do Senhor, é com um sorriso. Nós podemos impactar, irmãos, a nossa geração com pequenas coisas. Guarde essa palavra no seu coração. Que o Senhor venha despertar nós, começando por mim, para fazer diferença, para sermos mais prestativos, para amar mais as pessoas que Deus colocou ao nosso lado.